faltarmos ainda, né, conhecimento, moralidade, para enxergar Deus na sua totalidade. Mas Jesus sim, e ele é homem. Quer dizer, e quando eu digo ele é homem, é espírito como nós somos. Puxa, se Jesus fez tudo o que fez e nós somos homens também, quer dizer que nós também podemos fazer. E isso serve para nos inspirar. Não é que eu vou conseguir fazer o que ele fez ontem, não é que eu vou conseguir atingir a felicidade plena amanhã, mas esse é o meu caminhar, é esse o meu objetivo, é para lá que eu quero ir, é isso que eu quero conquistar. Então acho que esse é o grande ponto assim da doutrina que nos traz essa diferenciação, né? Daqueles que são homens, Deus criou e nós homens fazemos. Dentre nós homens temos o exemplo maior a ser seguido de Jesus, que já tanto fez por esse planeta e faz até hoje, a ponto da gente estudar em A Caminho da Luz que Jesus ajudou a formar o orbe que a gente vive, né? Então, alguém tem a dimensão? A gente consegue nem ter a dimensão do que é isso. A gente tem a dimensão, eu não sou formado em engenharia, mas eu gosto de construir, né? Eu tenho a dimensão de fazer uma casa, às vezes eu sei como é que faz uma ponte e tal, mas, formar um orbe, um planeta, quanto conhecimento, quanto amor não tem nisso? Então é claro que hoje, domingo, a gente vai falar dele. E a gente vai falar e se aprofundar nos seus dizeres, nas palavras que ele nos deixou, exatamente mostrando o que é que a gente tem que refletir a respeito das nossas vidas. Quais são as reflexões que nós podemos trazer da história contada há 2000 anos atrás para hoje, para o nosso dia a dia, para a nossa existência nesta encarnação aqui. O que a gente pode aprender e o que a gente pode refletir a respeito disso. Eu fui procurar o vídeo para poder trocar o nome, não existe. Não, tudo bem. Já mudou. Não é... Tá faltando alguns slides aqui. Mas tudo bem, não é... Esse é um outro slide, não é? A gente começa refletindo a respeito um pouco do momento em que Jesus, junto com os apóstolos, né, naquela noite, na ceia, se dirigiu a eles e fez a colocação, que ali era o último dos momentos deles juntos, encarnados na Terra, a respeito do trabalho que eles vinham realizando. Jesus, quando falava logo tudo diretamente com amor e carinho. Mas não foi só isso que ele disse. Ele disse mais: ainda esta noite, um de vós há de me trair. Na sequência, é claro que todos ali começaram a cochichar, eu imagino a situação, né? Ninguém entendendo direito. E dentre todos os cochichos e todos os comentários, com certeza alguém falou: e o que nós vamos fazer agora? Quem vai tomar frente? Quem vai seguir? O que nós vamos fazer? E Jesus, vendo todo aquele rebuliço, toda aquela movimentação, deu talvez um dos maiores ensinamentos, o da humildade. Ele se colocou de joelhos, colocou em volta uma toalha na forma em que os escravos assim o faziam, e passou a lavar os pés de cada um dos seus discípulos, um por um. Quando chegou a vez de Pedro, Pedro disse: o meu não, Senhor. O meu pé o Senhor não vai lavar. E Jesus, com aquele tom de amor e carinho: Pedro, te acalmas, não queira ser mais do que os outros. Ele aproveitou e disse para eles:
Hoje eu quero coroar os nossos estudos, os meus ensinamentos com vocês, com mais um dizer, com mais uma lição. É necessário que a partir de agora vocês se amem, assim como eu vos amei. E não tem grau mais alto do que isso, não é verdade? Em outro momento ele disse para eles: é necessário que vocês aqui, meus irmãos, entendam a tratar uns aos outros da maneira como gostariam de ser tratados. São palavras simples. Não tem ninguém na Terra que diga: eu não compreendo bem o que ele está me dizendo. Cada um de nós consegue se colocar na maneira como gostaria de ser tratado, não é verdade? E ele disse para Pedro naquela hora, porque Pedro o questionava e falava: mestre, mas para onde vais você? Ele disse: Pedro, para onde eu vou? Você ainda não está preparado para me seguir. Mas Pedro, daquele jeito, de jeito maneira, como não, mestre? Estou contigo desde o começo, aprendi tudo o que o Senhor diz, estive com o Senhor em todas as horas. Eu quero ir para onde estás, para onde vais. E ele disse para Pedro: Pedro, ainda hoje hás de compreender que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Pedro continuou naquela situação, mas achou, tudo bem. Ele quer lavar meus pés. E assim se sucedeu. Depois que Jesus lavou os pés de Pedro, ele voltou à mesa e orou. Em seguida chamou Pedro, Tiago e João. E foram para o horto, que é essa paisagem que nós temos aqui. Naquela hora ainda de incompreensão para os discípulos, Jesus se dirigiu a eles e disse: é chegada a minha derradeira hora. Orai e vigiai comigo, para que eu tenha a glorificação de Deus no supremo testemunho. E aí ele se afastou e passou a orar. Os três, naquela confusão, também tentaram se concentrar e vibrar a pedido do mestre, mas não conseguiram. Estranhamente, de repente, os três estavam dormindo. Jesus voltou e eu falei para vocês, para a gente orar juntos. O que está acontecendo? E aí acordaram, começaram a orar e dormiram novamente. Ao despertar, os soldados já estavam ali. Judas beijou o Cristo. E Pedro, então, numa ação bem humana, bem de discípulo, tirou a sua espada e cortou a orelha de um soldado. Jesus voltou, restituiu a orelha do soldado e foi preso. Pedro. Eu fiquei refletindo a respeito de todas essas ações dos discípulos, né? Pensando no nosso dia a dia, o quanto que nós somos assim, quantas vezes não dormimos na vida, quando temos algo muito desafiador, quando algum problema nos aflige, dá vontade de desaparecer, não dá?
em outros momentos, a gente tem esse ímpeto de tirar a espada e silenciar alguém. Esse ímpeto ainda humano, como Pedro teve. Quanto é difícil a gente compreender, nesses últimos dias, todos os atos de Jesus. Tudo que ele estava fazendo e aquilo que queria nos passar. Eu fui buscar porque me chamou muito a atenção, né? E eu fiquei refletindo a respeito de Pedro. Sempre me chama a atenção porque eu me vejo muito, né, na forma dos discípulos, e acho que todos aqui também, não é só de Pedro, dos outros discípulos ainda, não. Já sabendo, já vivendo em Cristo. E aí achei a passagem de Mateus, porque eu queria ler onde que estava escrito a respeito de Pedro, pedra, porque a gente sabe que a derivação da palavra Pedro é pedra. E Mateus relata dessa forma: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu falei, nossa, aí me achei com essa porta do inferno, eu já não entendi nada, né? Já não gostei, na verdade, né? Falei, mas que inferno? Não existe inferno, né? E passei a refletir um pouco e tive um entendimento onde se lê as portas do inferno prevalecerão, talvez a gente pode entender onde o mal que é passageiro em vós dará lugar ao bem que é a nossa essência. Então Pedro, pedra, talvez fosse pedra de turrão, não porque ia edificar a igreja nele. Assim como todos nós somos turrões. Frente à nossa fragilidade que hoje aqui nós estamos conversando. E que é um processo de evolução natural e de Deus. Uma lei divina. E aí Jesus havia alertado Pedro a respeito disso. Quanto mais a gente se conhece, quanto mais refletimos a respeito dos nossos semelhantes, mais leve fica a vida. Eu falei isso hoje já umas 2 vezes aqui. E acho que esse é o grande ponto do se conhecer melhor, do conhece-te a ti mesmo. Não é à toa que hão dito isso há 6.000 anos atrás, repetidamente, diversas pessoas, né? É necessário que a gente se conheça para entendermos onde estamos e para onde queremos ir. Acho que esse é o grande ponto que ficou para mim a respeito do Pedro Pedra. Definitivamente, isso é uma coisa minha, né? Mas definitivamente o Pedra é o Pedra dessa camada nossa que é necessária quebrada para que a gente possa transformar isso, né, no brilhante, na pedra preciosa que somos. Por favor. Também nós nos conhecer, para a gente conseguir entender a diferença entre os nossos pensamentos e a influência dos espíritos que vêm com os pensamentos na nossa cabeça. Sim. Qual o seu nome? Meu nome é Alex. O senhor Alex aqui fez um comentário, só para quem nos acompanha aí na internet, né? A importância de nos conhecermos para sabermos quem somos e a respeito das influências positivas e negativas que recebemos por aí afora, porque a todo momento geramos um pensamento, a cada momento isso aí, você não consegue controlar a quantidade de pensamento que você gera, não é verdade? Mas a gente começa a prestar atenção a respeito se temos gerados mais bons pensamentos ou mais pensamentos inferiores. E aí com o que estamos nos conectando? Porque a cada segundo você vai gerar um pensamento, mas passe a prestar atenção a respeito de qual pensamento você está gerando. Porque o pensamento gera a palavra, que a palavra gera ação no futuro. E é com a ação que a gente vai criando os nossos hábitos e vamos nos transformando. Voltando aqui um pouco, aquela noite então o mestre foi preso. João se separou, foi cuidar da mãe de Jesus, foi levar a notícia em Betânia, né?
E Pedro ficou ali perambulando pela cidade de Jerusalém. Num certo momento, ele adentrou num pátio onde havia uma multidão e alguém lhe gritou: "Tu és o compadre deste homem?" E ele logo respondeu: "Não, senhora, a senhora está enganada, não sou eu." Virou uma esquina, estava se escondendo ali numa sombra, algumas pessoas junto a uma fogueira, e novamente alguém veio por trás e disse: "Você viesses aqui para salvar o teu mestre?" E ele: "Não, de maneira nenhuma, você está equivocado, nem conheço esse homem." E mais tarde, um servidor que estava junto com os guardas o reconheceu e disse para ele: "Esse é o discípulo que nos atacou com espada." E Pedro gritou: "Está enganado, você está enganado, não sou eu. Como poderia ser? Estou aqui." E logo em seguida, todos nós sabemos que o galo cantou. E Pedro passou a chorar compulsivamente naquele instante. São as lágrimas que caíam do olho dele que aos poucos transforma a pedra bruta que somos no diamante precioso que ele se transformou. Onde até hoje, sim, nos referenciamos, aprendemos e refletimos a respeito dos ensinamentos que eles nos deixaram. Não foi da mesma maneira com outro discípulo, Saulo. Vocês se recordam de Paulo e Estevão? Quando Saulo, a caminho de Damasco, iria perseguir e prender Ananias, porque Ananias era um seguidor de Cristo. Jesus apareceu no deserto, ele caiu do cavalo e ficou cego. Mas Jesus disse a Saulo: "Adentre a cidade, e lá lhe direi o que será feito, o que deverás fazer." E assim Saulo foi e adentrou a cidade. E no dia seguinte, ainda cego, numa estribaria, apareceu esse Senhor e lhe restituiu a visão. E a descrição que Emmanuel nos traz diz assim: caíam substâncias pesadas como escamas, à proporção que a vista lhe voltava. Finalmente, Saulo, através da janela, entreaberta, viu o céu azul de Damasco. Escamas pesadas caíam dos seus olhos. As escamas do ego, da vaidade, do nosso orgulho. Essas são as escamas que nos cegam. Quem é o maior exemplo de combater na encarnação o ego e a vaidade? Saulo, que era doutor da lei, que mandava prender e apedrejar tantos, finalmente, a cegueira dos seus olhos caíram. Ele passou a trabalhar o seu ego e a sua vaidade. A maioria das dores que encontramos na vida estão ligados ao nosso ego e à vaidade. E na pergunta 135 do Consolador, Emmanuel tem essa colocação fantástica. A resposta é longa, mas eu quero me focar aqui. Quem criou o mal? Essa não é a pergunta que todos nos fazemos? Mas por que o mal? Ainda hoje eu estava dizendo, mas
Deus, não dava para ter nos criado um pouquinho melhores, para que a gente não tivesse que caminhar esse caminho todo aí pelo mal? Por que existe o mal no mundo, né? Não seria melhor se assim não fosse? O homem transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias à lei de amor, efetuando desse modo uma intervenção indébita na harmonia divina. Eis o mal. O mal surge de nós. Deus não criou o mal. Surge do nosso uso do livre-arbítrio, que é a maior bênção que já recebemos. Porque é através dele que co-criamos nesse universo. É através das nossas próprias decisões que participamos por bem ou por mal, que acertamos ou erramos. Mas acontece aqui que o Emmanuel está dizendo, e aí foi onde eu me prendi, o homem transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias. Mas isso é uma intervenção indébita que não é devido. Então, pelos nossos erros, não é que nós estamos devendo frente à luz de Deus, à luz divina. Faz parte do processo. Faz parte do nosso crescimento, da nossa evolução. Então, o primeiro ponto talvez seja reconhecermos essa nossa fragilidade. A fragilidade do medo que nos leva ao sono na hora suprema. Um dos discípulos do Cristo que conviveram com ele durante 3 anos, na hora que o mestre lhe chama, vamos orar juntos, você dorme. Na hora que o seu ego e vaidade te coloca numa sensação que você está acima dos outros, e você toma a sua espada e corta a orelha do soldado. Ou na hora da falta de humildade, quando Jesus lhe vem lavar os pés. E você diz, a mim não. O meu você não vai lavar. Essa é a fragilidade humana. E a fragilidade humana nos leva a esses desenganos de ações contrárias à lei de Deus. Toda vez que a gente vai numa ação contrária às leis divinas, o que encontramos? O remédio, que é a dor e o sofrimento. Quando você está com uma gripe, com alguma coisa, a gente fica com febre, não é? E logo, se está com febre, o que desperta? Tem alguma coisa errada. Será que eu preciso tomar antibiótico? Não precisa? É vírus, bactéria? O que eu tenho que fazer? Como espíritas que somos, devíamos agora prestar atenção nas dores que nos atingem no dia a dia, para que a gente possa entender a causa. Qual lei eu estou transgredindo a respeito das leis divinas? As leis divinas são imutáveis. Ainda hoje eu falava na aula aqui. Quando Jesus veio à Terra, Deus não falou assim, meu filho querido, eu vou mudar um pouquinho a lei da gravidade da Terra, porque a vossa luz é tão alta para que você possa descer e reencarnar aqui nesse ambiente tão hostil. Não. As leis divinas são imutáveis, meu amigo. A gente tem que se adaptar, a gente tem que passar a entender e a compreendê-las, se quiser ter um melhor viver. Porque a lei não vai mudar. A gente não muda a lei e a gente não muda o outro. Mas você pode encarar a vida de maneira diferente e pode se mudar. Não é verdade? A dona Joana, lá em Plenitude, no capítulo Sofrimento, nos diz o seguinte: pode-se dizer que o sofrimento não é imposto por Deus, constituindo sua eleição de cada criatura. Mesmo porque a sua intensidade e duração
estão na razão direta da estrutura evolutiva, das resistências morais características do estágio espiritual. Que nem diz meu amigo Ayrton, uau! Quer dizer, a gente vive num universo perfectível, onde a dor é o próprio remédio que nos cura, se estivermos atentos a ela. Porque se a gente só cair no choro, ou se a gente só cair naquela posição de vítima, que é comum entre nós ainda, aí você não está tirando bom proveito da dor, do sofrimento. Quando a gente lê na Gênese do Kardec, e esse talvez seja um dos meus capítulos preferidos a respeito desse questionamento do bem e do mal, eu recomendo a todo mundo, o capítulo é um pouco longo, mas é muito interessante. Está lá no item 5, a dor é o aguilhão que impele o homem para frente na senda do progresso. Se os males que todos nós estamos expostos não existissem, o que Kardec explica ali é que não haveria progresso. Porque é quando vem um vírus que nos aflige, como aconteceu agora, é que os homens se juntam, se unem para trabalhar contra ele, para achar a solução. E a solução, aparentemente, eu acho que hoje não dá para negar, foi achada, né? Em menos de um ano a gente teve uma vacina. A grande maioria das pessoas, mais de 50%, podemos dizer assim, se vacinou. E parece que o vírus foi contido. Hoje a gente está sentado aqui, apenas 2 anos quase da época de quando se iniciou o assunto da vacina. Quase ninguém sem máscara. E quem está não tem problema nenhum, tá ótimo também. Mas muitos se sentem confortáveis em estar sem máscara. Essa é a evolução que a dor nos imprime. É a dor de uma erupção onde a gente vai buscar estudar e entender como aquilo funciona. É a dor da doença. É a dor de um furacão, de um tsunami, que nos faz constantemente buscarmos informação, tecnologia, para que a gente possa viver nesse ambiente. Mas ainda assim, alguém pode se perguntar, mas para um Deus de bondade, por que tanto sofrimento? E eu digo porque várias vezes eu me fiz essa pergunta. E dentro do meu coração, a resposta é que, graças a Deus, não somos robôs e existe o livre-arbítrio. E as conquistas são pessoais, frente à nossa dedicação, frente à nossa vontade, para nos melhorarmos, para sairmos da sombra e deixarmos de lado o mal que ainda existe nas nossas ações, para irmos para a luz, para passarmos a viver a felicidade eterna do reino de Deus que Jesus nos disse, e que ainda é quase que um sonho, que a gente não consegue nem entender. A gente olha para esse mundo e fala assim, mas como que eu vou viver essa felicidade eterna? Num mundo onde tem guerras ainda, onde as pessoas se matam. Mas é através do exemplo pessoal de cada um de nós, dessa vontade pessoal, que aos poucos a gente vai transformando e vamos exercendo o nosso papel de co-criadores do universo. Vamos construindo, porque Deus criou, mas nós fazemos. Ao nível de Jesus, e em escala maior, e em escala menor. Com as nossas ações, com o nosso sorriso, com o nosso abraço, com aquilo que estamos fazendo hoje aqui. Todos reunidos, para ter essas reflexões e pensar em Cristo. Ainda assim, é a nossa vontade. E isso é lei de Deus. Eis o mal. Em respeito a uma lei divina, que é o nosso livre-arbítrio. Volto a repetir, do contrário, seríamos robôs. Eu vou sentar, nada vou fazer, porque no fim vai dar tudo certo. Vai dar certo. Mas precisa do meu esforço, da minha vontade e da minha dedicação. Não basta sentar e rezar. Preciso orar
e ter ação. Preciso fazer, preciso tomar a minha posição no universo, como co-criador que sou. E um dia, no Boa Nova, a gente tem uma senhora de muitas posses. Ela era esposa da pessoa que, junto de Antipas, ajudava a governar aquela região. E um dia ela se encontrou com Jesus. E como muito de nós, falava para o mestre, querido Jesus, eu já compreendo o que o Senhor diz e trago no coração os seus ensinamentos. Mas o meu companheiro, meu esposo, não tem os mesmos entendimentos. O que devo fazer, mestre amado, para que ele também tenha estes entendimentos? E Jesus respondeu para ela: Joana, não te acharias ligada a teu esposo se não houvesse para isso uma razão. Entre o sincero discípulo do Evangelho e os erros milenários do mundo, começa a travar-se o combate sem sangue da redenção espiritual no teu espírito. Quantos de nós precisamos ouvir isso? Estamos juntos das pessoas que precisamos estar. Por mais que tenhamos pensamentos diferentes, ações contrárias, no universo de Deus, cada coisa está no seu próprio lugar que lhe é devido. Se Joana precisava estar junto daquele esposo, com aqueles entendimentos contrários aos dela, sem estar ainda no momento de encontrar Jesus, e Jesus falou assim para ela, para ter paciência, e ela não se conformou. Depois que Jesus falou isso para ela, ela disse: mestre, eu não entendo. E esse não entendo é de todos nós. Não julgais acertado que eu lute para impor os vossos princípios. Agindo assim, não estarei reformando o meu esposo para o céu e para o vosso reino. Quantas vezes eu gostaria de impor em pessoas que eu amo, o que eu hoje sei e conheço. Mas Jesus respondeu para todos nós: Joana, por que Deus não impõe a sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra? Por que não fulmina com o raio conquistador desalmado que espalha miséria e destruição? Por que, Joana? A sabedoria celeste não extermina as paixões. Transforma-as. O pai não impõe a reforma aos seus filhos. Ele os esclarece no momento oportuno. Essa é a bondade de Deus. Quanto é necessário a gente ouvir isso e compreender que cada um tem a sua história, tem a sua jornada. Respeitar. E o melhor que nós podemos fazer para transformar é nos transformarmos e sermos os exemplos. Porque os exemplos são eternos. As palavras se vão. Você não precisa dizer uma palavra. Basta deixar o exemplo.
Gandhi, quando foi falar com a criança, que a mãe pediu, dá para o senhor conversar com meu filho porque ele é diabético, não pode comer açúcar? Ele silenciou e foi embora. Passou 2 semanas, a mulher falou assim, meu Deus do céu, Gandhi, esperei que o senhor, né? O que aconteceu? E aí ele foi, conversou com o filho e falou assim, olha, não é bom comer açúcar, não vai te fazer bem. E aí ela depois voltou para ele e falou assim, mas por que você demorou 2 semanas para falar um negócio tão simples pro meu filho? Porque eu comia muito açúcar. Eu tive que passar 2 semanas sem comer para poder falar com o seu filho. É o exemplo. Por isso que Jesus não escreveu, né? Os outros escreveram por ele. Mas ele nos deixou todos os exemplos para serem seguidos. Eu estava refletindo semana passada a respeito dessa condição do universo, né? Como Deus age em nós e nos transforma. Eu estava vendo um documentário do Cosmos, né? E era a respeito de um telescópio que foi lançado em 2013. O nome desse telescópio foi lançado pela Estação Europeia. E é interessante porque esse telescópio, ele, diferente do Hubble e de outros, ele é um telescópio em movimento, né? Então ele foi lançado e ele continua em movimento. Por conta desse movimento, ele calcula a distância da luz que chega por ele de diversos pontos. E aí, como ele está andando aqui, ele calculou essa distância aqui da estrela XY. E aí ele andou e calculou de novo lá na frente a distância. E aí ele consegue mapear no universo exatamente onde estamos, né? E a distância entre as estrelas e as galáxias. Em 2013, então, a gente reformou um conceito, eu não sabia disso, né? Que tínhamos a respeito das galáxias. Eu não sei se vocês já tinham ouvido falar ou não, mas diz que em aproximadamente 4 bilhões de anos, né, a nossa galáxia, que é a Via Láctea, né, ela vai colidir com uma galáxia que tem dobro ou triplo o tamanho da nossa galáxia, que é a Andrômeda. E aí muitos diziam, né, e pensavam disso, puxa, então é o fim da Terra em 4 bilhões de anos, porque a Andrômeda vai comer a gente, né? Mas em 2013 Gaia trouxe uma nova informação. E aí de novo alinhado com Deus, com as leis dele. As galáxias, elas não colidem. As galáxias se juntam. Porque eles conseguiram determinar que a distância entre as estrelas e os planetas são tão grandes que, na verdade, a probabilidade de uma colisão ela é muito, muito pequena, muito reduzida. Mas isso não fui eu que... Não é minha palavra, isso é do astrônomo científico que não é espírita, né? Que simplesmente lê aquilo que os números dizem para ele. Quando 2 galáxias se aproximam uma das outras, né, são anos e anos que elas, primeiro pela gravidade, vai uma rodeando a outra, até que chega um momento que elas realmente se unem, né? Quando elas se unem, você tem uma aglomeração de hidrogênio naquela região. Porque quando a gente vê a Via Láctea, não sei se vocês já perceberam, parece que tem uma névoa nela, né? Essa névoa é muito hidrogênio. Quando você junta hidrogênio de 2 galáxias, e o cientista que falou isso, é quando a vida se forma, é quando as estrelas se formam. Então, no momento de união de 2 galáxias, seria, para o nosso entendimento, talvez a origem da vida. E ele falou, talvez ali, nessa hora, esteja se formando outros planetas, onde outros espíritos, e essa interpretação minha, e almas, mas ela disse vidas, né? Estariam ali iniciando o seu caminho evolutivo. Tudo que é de Deus não é imposto goela abaixo. Galáxias não colidem. Elas se unem para a transformação da vida, para que a vida aconteça de maneira nova e se renove. Voltando um pouco, depois dessa reflexão da transformação, voltando um pouco na nossa questão aqui,
do bem e do mal e do entendimento do nosso caminhar evolutivo. Isso está no mesmo item na Gênesis, é um comentário de Kardec, já no item 24. Né? Eu trouxe aqui resumido só para ir a gente conversando a respeito disso. Mas Kardec explica ali que nos seres inferiores da criação, onde ainda falta senso moral, onde a inteligência ainda não substituiu o instinto, o que é? Vamos entender um pouco mais, vamos um pouco mais a fundo disso daqui, né? O que ele quer dizer ainda que a inteligência não substituiu o instinto? Então, quando na fase animal, todos nós aqui, né, sabemos que a gente migrou, né, do mineral para o vegetal, para o animal. Quando a gente fala de animal, ele tem uma forma de inteligência que é transitória, como a gente fala, mas ele ainda não usa continuamente a sua razão. Mas ele tem um instinto, que é o quê? Que é divino. Pelo instinto, ele sobrevive, ele sabe que ele tem que caçar, o passarinho faz o ninho ou migra. Tudo isso é instintivo, é de Deus. Nós saímos do animal. Ainda temos muito em nós esse instinto. Aos pouquinhos agora a gente quer fazer o uso do senso moral, da razão. Esse é o nosso caminho evolutivo. Mas eu pergunto para vocês, qual é a necessidade material mais imperiosa que temos, como aqui homens? Não seria essa? É nesse primeiro momento, onde ainda carregamos os instintos e caçávamos, não tínhamos piedade, não é verdade? Não interessa o que tiver na frente ali, não sei se já foram já foram num safari, ou já prestaram atenção à natureza, ao mar, né? O animal é impiedoso, né? A orca não tem piedade da foquinha que ela está comendo. Não faz diferença, né? Se está mais novinha, se é mais velha. Aliás, ela prefere a novinha porque é mais fácil de abater. A gente saiu desse animal. Ainda temos a necessidade da alimentação. Por que toda hora a gente está apontando o dedo para os outros, aqueles que ainda navegam, às vezes, num caminhar mais no começo da evolução? Isso faz parte da evolução de todos. Se você hoje já não mais faz algo, com certeza no passado fazia. É nesse primeiro momento que a alma se ensaia para a vida. Mais tarde, a gente consegue contrabalancear o instinto animal e o sentimento moral. Opa! Acho que é aqui que a gente está. Nós agora já dominamos mais o instinto. A gente usou da inteligência para produzir grãos em exagero ou não, a gente aprendeu a estocá-los. Essa é a nossa evolução. Mas ainda pouco desenvolvido a nossa moralidade. Nesse estágio, o homem não luta mais para se alimentar, mas para satisfazer a sua ambição e o seu orgulho, a sua necessidade de dominar. Opa, realmente somos nós. É aqui que a gente está. Quer dizer, a gente passou então a produzir alimento suficiente para alimentar o mundo. Mas não, eu quero estocar todo ele aqui nesse silo, porque eu quero vender quando o preço estiver em alta, quero segurar quando o preço estiver em alta, em baixa, não é? Esse é só um exemplo, né? Tem várias maneiras de você aplicar esse tipo de exemplo. A gente está satisfazendo o quê? O nosso orgulho, a nossa ambição, a nossa necessidade de dominar. Aos poucos, a Dona Joana ensina que a gente vai trocando tudo isso por essa sensibilidade que diminui a nossa necessidade de destruir,
até o momento que desaparece. Essa é a fase. É isso que a gente chama, ainda hoje eu disse também. Essa é a grande transformação. Quando você lê as características do mundo em que vivemos para um mundo de regeneração, a palavra que brilha, que pisca, é a ausência de egoísmo. Quando eu li, me assustou, claro. Eu falei assim, opa, quer dizer que capaz, né, preciso rever bem para onde eu vou, de repente dá para pedir para um outro planeta mais simples, né? Porque num mundo de regeneração, o egoísmo não existe. A dor ainda existe, o mal ainda existe, em outros níveis, mas o nosso ego já é controlado. É isso aqui que nós estamos vivendo. Agora, já vencemos o avanço tecnológico, mas temos que vencer o avanço moral. E o Kardec, na Lei de Trabalho, hoje, acabei lendo isso hoje, não estava preparado para trazer isso aqui, mas me surpreendeu a maneira como ele coloca que o avanço moral depende da nossa educação, e não é a educação que está nos livros. É a educação onde criamos novos hábitos e aos poucos vamos transformando as nossas ações. Esse é o nosso crescimento, essa é a nossa evolução. É nessa fase que estamos. É nessa fase que a gente tem que se ajudar uns aos outros, para que a gente possa evoluir e possa passar para um mundo de regeneração. Alguém ficou desanimado com essa informação? Não fique. Então, essa fase eu acho que é a história de você tentar fazer a reforma íntima todos os dias. E aí a gente, exatamente para isso, para fazer essa reforma íntima que o nosso companheiro nos trouxe, é que a gente volta em Jesus. E a gente busca nele o bom ânimo e a coragem. E o bom ânimo está lá no capítulo 10, Jesus, Atualidade, um livro super recente da Dona Joana. Onde lá a gente tem o capítulo Jesus e Alegria. Essa tristeza que te domina é grave, enfermidade que deves combater agora. Porque problemas todos têm. Não é verdade? Alguém aqui não tem problema? Lá no livro ela explica ainda que nós temos 2 tipos de problema básicos, não é só esses 2, mas a gente tem 2 tipos de problema. Aqueles que são reminiscências do seu passado, porque o nosso passado a gente não apaga, a gente transforma. Aquilo que fizemos e somos não dá para você apagar. Mas você pode continuar fazendo de maneira diferente e aos poucos ir se transformando. Ou as perturbações de repercussão obsessiva que nosso companheiro hoje trouxe ali. Onde entidades desencarnadas encontram sintonia com a nossa vibração. De novo, lembra quando eu estava falando que o pensamento é energia? É impossível não emitir um pensamento, mas é possível você prestar atenção se eles são bons ou maus, se eles são de alta ou baixa vibração. E esse nem era espírita, hein? Mas ele já dizia que a única função da vida é a luta pela vitória sobre o sofrimento. Empenhar-se em superá-lo deve ser constante preocupação do homem. Reconhecermos a nossa fragilidade, da onde vem o nosso sofrimento. Racionalizarmos e fazermos aquilo que temos que fazer. Crescer, evoluir. De que maneira? Com bom ânimo. Com bom ânimo. Hoje, quando a gente estava falando na aula de trabalho, a Lina
deu um exemplo de um trabalho que ela não gosta, que é lavar louça. Ela falou assim, é difícil ter bom ânimo quando eu vou lavar louça. E eu entendo. É por isso que a gente criou a máquina de lavar, né? Eu não ligo de lavar louça, eu gosto. Claro, porque eu não lavo todo dia, né? Mas tem muitas outras coisas que eu não gosto. Eu não gosto de escolher cerâmica no Flora & Decor. Mas toda vez que a gente tem que fazer algo que não gosta, da maneira como a gente passa a encarar aquele momento, com um bom ânimo, você consegue passar com ele de maneira mais suave. O dia parece que toma uma nova dimensão. E quando você vê, parece que o dia já estou no fim do dia. E ele foi bem. Mas a gente tem duas opções. Ou procurar lavar a louça com bom ânimo, mas que não gosto, vou usar o meu exemplo, não gosto de escolher cerâmica. Escolher cerâmica com bom ânimo, né? E aí vai ser melhor do que não. Eu realmente emburrado, mal-humorado, brigando com todo mundo. Com a minha esposa, que eu tenho que ir com ela, do cara do caixa que eu vou pagar. E eu saio dali, só falta bater o carro, né? Porque a tua energia já entrou numa vibração tão baixa, né? Você vai ter que fazer aquilo de toda maneira. Mas é sua opção, é teu livre-arbítrio como você vai encarar tudo aquilo. Toda vez... achar serenidade, não sofrimento na minha vida, quando eu fiz a reforma de que a minha vida é planejada por Deus e eu só tenho livre-arbítrio para fazer o certo e o errado. Isso mesmo. Toda vez, vamos entender isso daqui, né? Na análise do sofrimento, a dona Joana traz o seguinte: a doença é resultado do desequilíbrio energético do corpo em razão da fragilidade emocional. Nós estamos falando de fragilidade do espírito que o aciona. Os vírus e as bactérias se nutrem das células quando se instalam nas áreas em que a energia se debilita. O que ela está falando aqui, né? Ela está falando que toda vez que você tem um desequilíbrio energético no teu corpo, ou, em tradução, quem é passista que sabe que a gente estuda, a primeira coisa, não sei se vocês sabem, a primeira coisa que a gente faz no passe é limpar os chakras, que é onde essa energia ela se acumula. Que energia é essa? Energia do nosso ódio, da nossa raiva do dia a dia, do cara que lhe cortou no sinal, do outro que buzinou. Aqui na Flórida as pessoas buzinam, eu fico impressionado dessa vez, né? Para um segundinho ali, dá um cochilinho ali, o cara... E aí aquilo pode gerar uma energia em você, onde você deixa de movimentar a energia nos seus chakras, e que o que acontece? Que existe uma lei divina, natural, que vírus e bactéria se alimenta dessa energia paralisada. É por isso que o vírus e a bactéria se instalam. O que você está me dizendo? Que eu posso vir aqui no centro e beijar o meu amigo ali quando ele tosse, que eu não vou ficar doente? Depende da sua energia. Porque se a tua energia estiver fluindo muito bem no corpo, não vai ter do que o vírus e a bactéria se alimentar. É isso que ela está falando aqui pra gente. Aí quando o vírus e a bactéria passa a se alimentar, o que você faz? Você toma um antibiótico para que ele pare, né? Para aniquilá-lo, na verdade. Você mata ele com o antibiótico. Mas se a energia continua densa, daqui a 2 semanas você está gripado de novo. Ninguém teve já a sensação? Então falou assim, pô, às vezes eu passo 2 anos sem ficar gripado e de repente eu tenho 2 em seguidinha. Não, tem alguma outra coisa por trás que os médicos ainda não conversam? Que é isso daqui? É energia, o nosso bom ânimo. Por isso que Jesus fala que o bom ânimo é necessário, é um estado de espírito que é uma decisão tua, que o Emmanuel já fala, né? Que você é o gerente da vontade da sua mente. A maneira como você encara a louça que tem que lavar, a maneira como você acorda na segunda-feira para trabalhar. Será que dá para acordar segunda-feira que nem sexta?
Acho que não, né? Mas se a gente conseguir cada vez mais equilibrar um pouco isso, talvez esse fosse, né? Esse seja o nosso gol. Se for se é aquela segunda-feira de férias, né? Que vai passar a semana fora, né? Essa fragilidade emocional é isso. São as energias que a gente capta do ambiente que vivemos, através das experiências que vamos vivendo, a cada segundo, a cada momento. E a coragem. Bom ânimo e coragem. E não tem exemplo maior de coragem do que Jesus, não é verdade? A coragem de viver deve ser treinada continuadamente. Falou assim, tenha coragem de viver. Ela está dizendo, tem que ser treinada continuadamente. Vencendo as pequenas barreiras da timidez, dos receios, dos fracassos, dos complexos de inferioridade, das doenças reais ou imaginárias. Oh my God. Vencendo doença, receio de fracasso. Quem não tem tudo isso daqui? Tem que ser trabalhado, a gente tem que se dedicar, a gente tem que se esforçar para isso daqui. Fortalecendo o ânimo em cada triunfo e reconsiderando a ação em cada insucesso. Fortalecendo o ânimo em cada triunfo. Cada vez. É impossível você ter um dia que tudo deu certo. Mas se você não celebrar o que deu certo, vai só sobrar o que deu errado. E aí o teu bom ânimo vai por água abaixo, vai por ladeira abaixo. Toma como exemplo, a dona Joana diz, para a tua vida a coragem de Jesus e segue tranquilo. Que coragem é essa de Jesus? A coragem daquele que elegeu um samaritano naquela época, em detrimento aos sacerdotes, na parábola do homem caído. Jesus, com amor e carinho, não deixava de falar nada do que era necessário ser dito. A coragem de quem escolheu para seus discípulos brutos de pedra e colocou todos eles juntos com um coletor de imposto. Coletor de imposto não honesto, para ser educado. Junto com uma mulher que vendia o seu corpo. E fez deles o exemplo maior que temos hoje para seguirmos e para vivermos. Sem dúvida, Jesus hoje, nos dias de hoje, né, seria o melhor administrador de empresas, não é verdade? A gente dentro de uma empresa, não é isso que a gente procura fazer? Não é trazer o melhor de cada um? Mas o quanto isso ainda é difícil para nós. O quanto é mais simples e fácil ressaltar os defeitos do que as qualidades. Será que algum de nós ia ver nesses discípulos essas qualidades? Não, né? Nós estamos longe ainda disso. Não faz mal. É só para a gente aprender com a história. Imagina você pegar isoladamente. Às vezes eu fico pensando, não, tudo bem, vai. Se eu pegar só o Pedro, vai, que era só turrão, e tentar tirar algo de bom, mas não, ele misturou todos. E esses todos escreveram a história e deixaram os exemplos de Jesus e de suas vidas também para nós. Conviveu com pessoas ditas de má fé, sem medo de contaminar-se. Quantas vezes a gente tem medo de se contaminar com tudo, né? Não vou em tal lugar porque ali a energia é meio estranha, tal. Não é verdade? Não receava perder a vida, pois porque para isso vieram. Humilde não se fez sobreveniente, afável não se tornou piegas.
amigo, não se qualificou subalterno. E com todos que Jesus esteve, ele tinha só um comportamento, que era a fidelidade a Deus. Não importa se era sacerdote, mendigo, pobre ou rico. Era uma só palavra, fidelidade a Deus. Quando subiu ao monte, disse para todos nós: vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que estás nos céus. Resplandeça a vossa luz. Ele não falou assim, vai ali fora e acende a luz do outro. Ou acende aquela outra luz que está apagada. Ele disse, resplandeça a vossa luz. Que luz é essa? A luz do nosso Criador. Todas as almas e espíritos no momento da criação fomos criados com infinidade de luz. No instante seguinte, essa mônada divina se precipitou nos minerais e a luz ali se apagou. Depois navegamos no reino dos vegetais, dos animais, e agora aqui estamos fazendo uso da nossa inteligência e da nossa razão. Mas cabe a cada um de nós buscar essa luz que é divina, que é instintiva, que recebemos no momento da criação e fazê-la resplandecer. Não é só acender, porque ela já está aqui. É buscar dentro de ti mesmo. É se conhecer e fazer ela brilhar. Porque nós somos deuses. Era isso. Muito obrigado. Um bom e ótimo